Evangelho, quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e Quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, seguindo o itinerário da Santa Liturgia, damos prosseguimento à nossa meditação do 13º capítulo do Evangelho de São Mateus. E hoje a liturgia nos entrega outras duas parábolas do conjunto das 7 parábolas narradas por São Mateus. A parábola da pérola e a parábola do tesouro encontrado. Ambas as parábolas, bem como as demais, se referem ao reino dos céus. Vamos olhar então cada uma delas e recolhermos o ensinamento que o Senhor nos propõe, sempre lembrando que existe um fio comum entre todas as parábolas e por isso vamos também, na segunda parte da exposição da nossa meditação, abordar um pouco o que comentamos ontem, trazendo inclusive o comentário de São Cesário de Arles, aquele belíssimo texto que ouvimos, e aproximando, melhor dizendo, de um outro texto, que é a carta que Santo Inácio de Antioquia escreveu a Policarpo, bispo de Esmirna, falando para ele como caminhar no exercício do episcopado, dando a ele, por assim dizer, conselhos para a vida cristã. E vamos ver como esses conselhos são oportuníssimos para a gente, para poder colocarmos em prática a vida que recebemos do Senhor. Então vamos lá. A primeira parábola, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem da parábola encontra, sem procurar, aquele tesouro. Ele está no campo e ele então se depara com um tesouro. É alcançado por uma descoberta de grande valor, vamos dizer assim. Ele não estava à procura em comparação ao personagem da parábola seguinte. Mas ao deparar-se com aquela descoberta de tão grande valor, a reconhece. Imediatamente reconhece o valor daquela descoberta. E sacrifica tudo para não perdê-la. E dessa forma vende tudo o que tem, adquire aquele campo, de maneira que o campo se torna o preço pago por aquele tesouro. Por aquele campo ele entregou tudo e naquele campo estava o tesouro precioso. Então, o tesouro tem o seu valor em si, mas o campo fala, é a memória do sacrifício feito por aquele homem para adquirir aquele tesouro. Ele sacrificou tudo o que tinha naquele campo para conquistar o tesouro. Olha que imagem tão significativa que Santo Hilário de Poitiers vai tomar para falar a respeito da nossa experiência cristã. Sacrificamos a nossa vida no mundo, entregamos tudo de nós nesse tempo, conquistando esse tesouro que reconhecemos o seu valor. Cristo é um tesouro cujo valor nós conhecemos, vai escrever Santo Irineu. Nós conhecemos muito bem o valor desse tesouro e nos deparamos com ele. Olha que imagem bonita. Quantos de nós recebemos a fé? Muitos conheceram a fé ao longo da vida e depois, na adolescência ou até na vida adulta, foram batizados e começaram o itinerário da vida cristã. Nos primeiros séculos do cristianismo, sabemos que o batismo das crianças não era comum. As primeiras conversões acontecem através dos adultos.
E junto com o pai, junto com a mãe, vem toda a família. Uma família que inteiramente se orienta na direção desse tesouro. O tesouro que é descoberto por um, acaba sendo partilhado com todos e se torna descoberto por todos e acolhido por todos. Então, Santo Hilário de Poitiers toma essa imagem muito bonita e nos ajuda a refletir que, de fato, esse mundo vai nos falar constantemente o preço que pagamos para ter o tesouro que é Jesus. Imediatamente ele entrega tudo que tem para adquirir aquele campo. Se ele não estava preparado, se a descoberta desse tesouro foi algo imprevisível, estamos falando sim de sacrifício, um desafio, algo valioso. É um sacrifício valioso. Ao descobrir aquele valor, o valor daquele tesouro, eu não tinha me preparado para oferecer esse sacrifício, mas diante do inestimável valor desse tesouro, eu tomo a decisão de sacrificar tudo para poder adquiri-lo. Santa Teresa d'Ávila vai escrever para a gente, no livro Caminho de Perfeição, primeira parte, número 2, Jesus nunca deixará de socorrer aqueles que se decidiram de entregar-se por inteiro a Ele. Então, se um dia pensarmos, Jesus passou na minha vida e eu não tive tempo de me preparar, e quando vi, me entreguei nas mãos dele e o segui. Essa pode ser a crise de muitos num determinado ponto da caminhada cristã. Eu acho que eu comecei muito jovem, eu acho que eu pensei pouco, refleti pouco sobre a vida cristã, eu não tive tempo de aprender muito e agora me sinto um pouco atrapalhado. Essa é uma tentação. O Senhor jamais abandonaria quem com tamanha sinceridade e pureza de coração, ou seja, com um coração transparente, se entregou a Ele. Jamais abandonaria e jamais deixaria de se fazer o quanto fosse necessário socorro imediato por aquela pessoa. O quanto fosse necessário, o Senhor se faria socorro por você. E ao mesmo tempo colocaria em seu favor todos os recursos necessários para que você conhecesse o valor e a profundidade da entrega feita e continuasse amando e confirmando, dizendo amém para aquela escolha que você fez. Então o teu Senhor é socorro por ti, qualquer realidade distinta dessa vem do tentador e tem por objetivo levar a gente a desistir. Aqui antecipo um pouco e pego a imagem que nós falávamos ontem com São Cesário de Arles. Vocês lembram a imagem da misericórdia que ele nos passou? Que o Senhor nos pede para sermos misericordiosos. E nós às vezes que pedimos tanto ao Senhor a misericórdia, mas não estamos dispostos a oferecer aquilo que pedimos a Ele, né? E São Cesário de Arles, em síntese, nos dizia duas coisas. Quando a exigência de Deus parecer ser um desafio muito grande, aonde eu vou procurar força para viver esse desafio? Bom, ele não colocou com essas categorias porque o tempo inteiro ele comparava o que Deus oferece por nós e as promessas que o Senhor fez e diz, bom, diante desses dois grandes testemunhos, o que pode ser sacrifício assim, tão grande a ponto de nos fazer desistir ou pensar duas vezes? Ele é mais durão quando fala, né? Então o Padre Fábio está falando a mesma coisa, só que tentando colocar de uma maneira não, menos durona, como São Cesário ontem nos falou. Mas é sempre a mesma coisa, mas dando uma plástica agora distinta. Como, quando o Senhor nos pede para agirmos com misericórdia pelo nosso irmão, normalmente a gente olha o pecado cometido pelo irmão, ou a gente olha para a fraqueza ou a limitação que existe contundente em nós. E a gente acha, às vezes, que interpretando isso ou racionalizando sobre essas duas realidades,
a qualidade do pecado cometido e a limitação humana que, de certa forma, não me priva, mas me traz uma maior resistência na hora de acolher o que Deus me pede, que em consciência não me pediria jamais uma coisa que eu não pudesse fazer, né? A gente acha que racionalizando sobre isso vamos encontrar a solução para o nosso ato, ou seja, a solução do problema, como agir, que escolha fazer na hora de agir. E São Cesário de Arles, ontem nos dizia: é fundamental para que a gente consiga agir assim e dessa forma ofereçamos a misericórdia nesse tempo para recolhermos a misericórdia na eternidade. É imprescindível que nós façamos duas coisas. A primeira, recordar todos os gestos de misericórdia de Deus por nós. Recordar as vezes em que Deus foi misericordioso por mim, nesse mundo, nesse tempo. Quantas vezes o Senhor agiu com misericórdia comigo. E a segunda coisa, lembrar das promessas do Senhor. Sem esses dois exercícios, vai ser muito difícil conseguir oferecer a misericórdia do mundo, como a expressão que ele usou ontem foi essa, né? Misericórdia do mundo, ou seja, oferecer a misericórdia pelo teu irmão nesse tempo. Só uma interpretação nossa, só um entendimento, só o olhar para o fenômeno do pecado, só o olhar para aquelas limitações e privações que estão presentes, não é suficiente. O Senhor nos concedeu o Espírito e é importantíssimo que encontremos força nesse exercício espiritual. Recordar a misericórdia de Deus para conosco nesse tempo e as promessas que Ele fez de pagar-nos na eternidade, ou seja, a plenitude que Ele já declarou conceder a nós. Sem isso não dá. Então, aproveito para fazer esse parêntese porque a carta que nós vamos ouvir daqui a pouquinho de Santo Inácio a Policarpo é um módulo prático de como viver essa experiência. E é muito bonito. Mas nós ainda estamos falando da primeira parábola que o Senhor conta. Então vamos lá. A primeira parábola se passa sobre o elemento do tesouro. O reino de Deus ele é comparado a um tesouro. E isso remete à ideia da abundância de bens. O tesouro ele não é um bem em si, mas uma abundância de bens que estão dispostos em favor daquele que o possui. Assim, Deus por nós é sempre abundante na sua oferta de amor. O reino dos céus é a plenitude dessa abundância. E ontem falávamos, né, que a misericórdia e todos os dons nos foram prometidos na sua plenitude, ou seja, em abundância. A segunda parábola, ainda que o Senhor comece fazendo referência ao homem que é o comerciante, a imagem do reino dos céus recai sobre a pequenina pérola. A pequenina e valiosa pérola. Mas é importante, como fizemos o itinerário de interpretação da primeira parábola, seguirmos o mesmo na segunda, como nos propõe inclusive a Bíblia de Jerusalém para entendermos o ensinamento do Senhor. Enquanto na primeira parábola o homem encontra sem procurar o tesouro, ou seja, ele é alcançado por essa descoberta, o comerciante não. Ele é alguém que procura por algo muito precioso. E ele sabe procurar, sabe como procurar, sabe onde procurar e sabe reconhecer o valor daquilo que toma nas mãos. Então é uma outra sensibilidade distinta. Muitos de nós fomos alcançados pelo reino de Deus, muitos de nós de diversas formas ao longo da história, como muitos de nós, não somente agora, eu e você, e todos aqueles que nos ouvem, mas todos os cristãos na história da nossa fé, muitos foram alcançados como, por exemplo, vamos pegar aqui uma imagem
Os reis magos, melhor dizendo, os reis do Oriente, eles procuravam a partir das escrituras sagradas e procuravam a partir do conhecimento que tinham da tradição de Israel o novo rei que iria nascer. Então, sabiam onde procurar, como procurar e o que era necessário para reconhecer. Ao mesmo tempo, nós podemos nos colocar na sensibilidade de ambos. Como assim, padre? Num momento da vida, atenção agora, nós fomos alcançados pela descoberta desse grande tesouro. E ao longo da vida, nós precisamos ter a sensibilidade desse comerciante. Sabermos sempre procurar, mas sobretudo reconhecer o valor de tão grande tesouro que temos nas mãos. Já não mais a ser descoberto, mas a ser agora cuidado. Eu fiz a fusão das duas imagens em uma só. Isso vai acontecer na conclusão do capítulo, quando o Senhor vai apresentar a referência do pai de família que senta para separar aquilo que é novo daquilo que é velho, que cuida do tesouro, que cuida daquilo que se tornou parte de sua vida, esse saber cuidar, né? Então, eu fiz essa fusão, mas de certa forma antecipei um pouco o que seria a meditação, o que vai ser a meditação da última parte do capítulo. O texto em si quer mostrar essas duas realidades daqueles que chegam ao reino dos céus. E aqui a gente poderia ver o povo de Israel e, ao mesmo tempo, aqueles que buscam a verdade e aqueles que foram alcançados pelo anúncio da boa nova do reino, que foram alcançados pela pregação da boa nova de nosso Senhor, que conheceram a apresentação da plenitude da lei do amor e, tendo sido alcançados, imediatamente reconheceram o seu valor e sacrificaram tudo. O comerciante, por sua vez, encontra a pérola e imediatamente age do mesmo modo, entrega tudo para comprá-la. Só que o comerciante que já está procurando a pérola, de certa forma, se preparou, já havia se preparado e sabia o preço a ser pago se quisesse adquiri-la e ao encontrá-la. E sabendo do preço a ser pago, ele quis pagar esse preço. Aqui se marca com ainda mais clareza essa vontade de entregar tudo de si. Recordamos então o que nos falou Santa Teresa d'Ávila, entregar tudo de si para adquirir aquele bem precioso que é a pérola. Santo Irineu escreveu para a gente, como o padre citou ainda há pouco, dizendo assim: Cristo estava presente a todos aqueles a quem Deus, desde o início, comunicou a sua palavra, o seu verbo. Quem ler a Escritura nessa perspectiva encontrará expressões que falam de Cristo e prefiguração do novo chamamento. Pois é Ele e não é um outro, o tesouro escondido no campo. Bonito, né? Isto é, no mundo. É o tesouro escondido nas Escrituras, pois foi assinalado por símbolos e parábolas que, humanamente falando, não podiam ser compreendidas antes do cumprimento das profecias, antes da vinda do Senhor. Por isso foi dito ao profeta Daniel: guarda isso em segredo. Olha que imagem bonita que ele associa ao profeta Daniel. Guarda isso em segredo e conserva selado este livro até o final do tempo, até pagar o preço justo para adquirir o tesouro ali escondido. Belíssimo, né? Delicado o texto de Santo Irineu para fazer essa referência à primeira parábola. Agora que completamos o olhar a respeito das duas parábolas, vamos ver, meus irmãos, um pouco o que nos fala Santo Inácio ao escrever
a Policarpo, seu amigo e bispo, a respeito de como viver a vida do Senhor, a vida que o Senhor nos propõe. O que isso significa, Padre? Onde isso se encaixa na meditação que a gente está fazendo? Na imediata entrega ou no imediato sacrifício. A entrega e o sacrifício, eles acontecem quando se reconhece o valor daquilo que está diante de nós. Sem que eu me recorde uma e outra vez e o quanto for necessário o valor daquilo que tenho diante de mim, eu não vou conseguir oferecer o sacrifício de maneira perene. E nós vamos ver Santo Inácio ensinando isso a Policarpo. Santo Inácio vai falar de todos os sacrifícios que ele vai enfrentar como bispo de Esmirna. E a cada sacrifício, a cada exigência, ele vai fazer uma memória da promessa que Jesus fez e, ao mesmo tempo, vai exortá-lo a recordar os gestos de amor de Jesus por ele. Em outras palavras, a entender o valor daquilo que tem diante dos olhos. Me exige um sacrifício, mas o valor é muito grande. E para a gente compreender e reconhecer esse valor, a gente precisa fazer memória do que o Senhor fez por nós e faz por nós e recordar as suas promessas. Vamos ver concretamente como isso acontece? É tão bom quando temos uma referência e podemos dessa referência recolher aquilo que nos ajuda a caminhar. Então vamos lá. Inácio, chamado também Teóforo, a Policarpo, caríssimo bispo da igreja de Esmirna, que tem acima de si como bispo a Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, efusiva saudação e paz. Tendo provas do teu espírito piedoso, fundado sobre rocha inabalável, elevo grandes louvores a Deus por ter sido digno de ver teu santo rosto, caríssimo irmão. Praz a Deus dele gozar sempre em Deus. Olha que bonito. Praz a Deus dele gozar sempre em Deus. Que o seu rosto possa gozar das alegrias do Senhor. Agora ele começa. Rogo-te, pela graça que te reveste, a intensificares tua corrida e exortar a todos para que se salvem. Desempenha bem tua missão com toda a diligência corporal e espiritual que lhe é exigida. Tem cuidado pela unidade, pois nada há de melhor. Suporta todos como o Senhor te suporta. Tolera a todos na caridade, como já o fazes, a exemplo de como o Senhor te suporta e socorre na caridade. Entrega-te à oração incessante. Pede uma sabedoria ainda maior do que aquela que já tens. Vigia, com o espírito sempre desperto no Senhor. Fala a cada um segundo a maneira habitual com a qual Deus fala conosco. Olha que bonito. Às vezes falamos com tantas pretensões, né? Fala com a maneira habitual com que Deus fala conosco. Deus sempre fala com mansidão e amor quando fala conosco, não é verdade? Vejam, sofre as fraquezas de todos como perfeito atleta. E a gente está bem no momento das Olimpíadas, né? Bonito isso. De fato, onde há mais trabalho, aí também se encontra o maior lucro. Nenhum merecimento te advém de amar os bons discípulos. Portanto, trata com mais brandura os mais doentes e mais frágeis. Não se cura toda chaga com a mesma pomada. É preciso saber o modo e a medida justa de oferecer o que vem de Deus. Refresca, olha só o que ele vai falar agora, depois de dizer isso. Refresca com abluções os ímpetos febris. Em tudo, sê prudente como a serpente e simples como a pomba, porque és um ser corporal e espiritual. Trata com calma o que te acontecer e não te apresses. Vai dizer que você não estava precisando ouvir isso também.
Era só Policarpo, bispo de Ermina, que precisava. Rapaz, que bom que a gente está ouvindo isso junto hoje. A gente precisa aprender essas coisas. E ele vai adiante. Pede que te sejam manifestadas as realidades invisíveis, a fim de que nada te falte e sejas rico de todos os dons e forte em tua esperança. O tempo te solicita como o piloto submetido aos ventos enquanto navega. Também abatido pela tempestade, procuras o porto onde alcançarás a Deus com os teus, e ali estás seguro. Sê sóbrio como os atletas de Deus. O prêmio prometido é a imortalidade e a vida eterna, como estás convencido e bem conheces. Em tudo por ti sou um sacrifício expiatório. Eu e minhas cadeias que beijastes, estarei rezando por ti. Aqueles que parecem merecer confiança, mas ensinam coisas estranhas, não te atemorizem. Fica firme como a bigorna que é malhada e permanece fiel aos ensinamentos dos apóstolos. Convém ao grande atleta ser ferido e vencer. Tomou nota? Estamos bem no tempo das Olimpíadas e essa frase precisa estar clara para a gente, porque a gente às vezes acredita que o sucesso da vida cristã é passar na vida sem ser ferido. Convém ao grande atleta ser ferido e vencer. Principalmente por causa de Deus, precisamos tudo suportar para que Ele também nos suporte. Torna-te ainda mais zeloso. Pondera os tempos. Aguarda aquele que é além do tempo, intemporal, invisível, que se fez visível por nossa causa e virá em teu socorro quando for preciso. Ele, intocável, impassível, que se fez passível por nossa causa e de todos os modos padeceu por nós, será a tua força e o teu amparo. Não se negligenciem as viúvas. Depois do Senhor, se tu seu protetor. Olha que bonito. Ele está falando dos mais pobres. As viúvas eram aquelas que não tinham mais o marido, não poderiam, por causa da idade, ser devolvidas à casa dos pais e, uma vez se perderam os seus filhos, ou se não os têm, estão abandonadas à miséria. E quase sempre, para não morrer de fome, terminavam aceitando a prostituição ou outras coisas ainda mais infames. E ele fala com tanto carinho. Não se negligenciem as viúvas, pois depois de Deus, sê tu seu protetor. Nada se faça sem a tua vontade, nem faças algo sem Deus. O que não conhece, sê constante. E ele termina. Então, como um pastor, que nada se faça sem a sua vontade, mas ao mesmo tempo nem faças algo sem Deus. Então, se a vontade dele como pastor é unida à vontade do Senhor, como pastor ele não terá outro empenho a não ser fazer cumprir aquilo que é agradável aos olhos de Deus pelo bem do seu rebanho. Belíssimo! Que assim seja no cuidado, no pastoreio das nossas famílias, cada um dos pais e das mães que nos acompanham, cada um dos irmãos e irmãs que vivem nos seminários, nas casas de formação e especialmente nas comunidades paroquiais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Inácio, Santo Irineu, dos santos padres da Igreja e da Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.